Depois de uma semana inteira de espera, a HBO finalmente disponibilizou o episódio 2 e já posso garantir que vem coisa boa por aí. Nesse episódio tivemos a confirmação de uma teoria que o pessoal estava comentando sobre a origem da infecção ser através dos alimentos, e isso foi confirmado no episódio 2, ou seja, o fato do Joel ter esquecido as panquecas, o bolo, a Sarah também ter recusado os biscoitos dos vizinhos e o Tommy ter comido o frango do dia passado foi o que evitou eles de se infectarem. Nós podemos ver isso inclusive mais à frente quando a Ellie come um sanduíche ao qual Joel e Tess nem poderiam se imaginar comendo, porque sabem que aquilo infectaria eles. Mas para Ellie tanto faz, ela é imune. E neste episódio eles esclareceram uma dúvida que eu tinha muito sobre as gavinhas, que eu sinceramente não fazia ideia do que seria isso na série. Mas já explicando aqui, essas gavinhas são um tipo de mente coletiva que faz com que o infectado consiga passar informações para todos os outros que estiverem próximos, até mesmo a quilômetros. Como podemos ver, a série está adicionando bastante conteúdo novo que não existia no jogo, e nesse episódio não é diferente. Começamos vendo a cena de uma micologista, que é uma profissional que estuda fungos. Ela é levada para averiguar uma mulher infectada, isso bem lá no comecinho da infecção, lá em Jakarta, na Indonésia, no dia 24 de setembro de 2003, ou seja, bem no início mesmo da proliferação do fungo. O policial mostra a ela uma pequena amostra do fungo retirada de um humano, e aqui temos também uma explicação de qual das variantes do Cordyceps foi responsável por tudo isso, e é a Ophiocordyceps. Nesse momento ela pergunta o porquê do uso do clorazol no preparo da lâmina, e o guarda responde falando que isso é o comum de se fazer com amostras retiradas de humanos. E a moça responde falando, isso não é possível, o Cordyceps não cresce em humanos. E o guarda simplesmente responde com uma cara de pois é, que traduzido para nossa língua significaria mais ou menos um fudeu de vez! O guarda leva ela até uma sala fechada com uma mulher que está infectada. E ela faz uma análise da mulher, retirando inclusive da garganta parte do fungo, que deixa ela super assustada. A mulher, no maior foda-se da vida, disse simplesmente pro guarda que a cidade inteira deveria ser bombardeada e explodida, porque não há remédio ou cura para o que tinha ali. O problema é que aquela pessoa que estava ali morta era só uma que já havia sido mordida, ou seja, naquele mesmo momento já havia outros infectados rodeando por aí. Ou seja, de novo. Voltando aqui para o nosso maravilhoso trio, vemos a Ellie acordando enquanto Joel e Tess miram suas armas para ela, o que é compreensível visto que na visão deles ela poderia se transformar a qualquer momento. Neste momento já vemos ela acordando na mira da luz, e em The Last of Us podemos dizer que Ellie é a luz que falta na vida de Joel, o qual está perdido na escuridão. Ellie é a salvação que Joel precisava, esse cara emburrado, frio e sem emoções, mas que por dentro sabemos muito bem o motivo. E sabemos que por dentro ele não é nada mais do que um homem despedaçado, um homem que perdeu tudo que amava. No final do primeiro episódio já tivemos ali uma amostra da ambientação da série, e nesse segundo episódio temos o banquete inteiro. Tá incrível, você olha pra ela e parece que é o jogo. A trama aqui no segundo episódio acompanha o momento em que eles vão atravessar pelo museu, que pra quem já conhece o jogo, deve se lembrar dos acontecimentos que vêm a seguir. Atravessando uma ponte, Tess questiona a Ellie sobre como ela foi mordida. Ellie conta a verdade, mas não toda. Ellie acaba mentindo sobre um pequeno detalhe que eu vou deixar para tratar mais na frente da série, um episódio mais pra frente. E era só você lá, sozinha? Era. E uma bela referência aqui é a Ellie perguntando sobre baiacus, que ainda não apareceram na série, mas especificamente numa descrição dita pela Ellie como super infectados que explodem fungos na gente. A conversa deles é interrompida pelo som de um instalador. Aqui na série, esse é o momento em que apresentam de verdade como funcionam as gavinhas, onde Tess diz que só de pisar em uma das gavinhas pelo chão já é o suficiente para levantar uma horda inteira atrás de você. Quem jogou o jogo sabe muito bem que a Ellie não sabe nadar, e aqui temos uma cena onde eles precisam atravessar a água. E adivinha qual foi a brilhante ideia para não deixar o Joel carregando a Ellie para lá e para cá com uma tábua? Bem, foi manter a água rasa. Sinceramente, eu espero que em algum momento tenha uma cena com a tábua só pela nostalgia do jogo. Joel, por mais duro que seja, dá pra ver que ele está tentando começar alguns assuntos com a Ellie, que sinceramente foi bem respondona com Joel. Claro, eles ainda estão no começo e ainda não têm afeto nenhum um pelo outro.
E uma das perguntas que ela faz, perguntando se é difícil para Joel matar infectados, tendo em mente que eles um dia já foram pessoas, nós conseguimos perceber que não, ele mata sem remorso algum. Até a véia lá no primeiro episódio dá um golpe com aquele negócio que eu nem sei o nome, mas dá só uma na cabeça da véia que cai morta. Depois de um tempo do prédio acontece algo que todos estavam esperando. A aparição do instalador. E que instalador, viu? O bicho tá idêntico ao jogo, simplesmente incrível. E pelo visto, matar um instalador aqui na série é muito mais difícil que no jogo, visto que eles passaram um baita sufoco para conseguir matar os dois que encontraram. E levantando algo que eu sempre reparava nos jogos é o fato deles continuarem falando mesmo na presença de instaladores, o que não faz sentido, já que esses bichos têm uma audição absurda de aprimorada. Os instaladores no jogo e também na série possuem ecolocalização, ou seja, esses bichos conseguem ver onde você está com qualquer som que você faça, não importa o quão baixo seja, e na série eles representam muito bem isso. No jogo, os personagens viviam falando e sussurrando perto deles, como se não fosse nada. Já na série, eles consertaram isso, os personagens realmente não deram um sequer pio durante a cena dos instaladores. E meus amigos, aqui, uma simples respirada em falso da Ellie, o instalador vira na direção deles e vai com tudo. Até agora essa foi a cena de ação mais legal da série, mas calma que os próximos episódios com certeza teremos muito mais. E agora vocês lembram da cena que a Ellie e Joel olham o horizonte de cima do prédio? Ver essa cena tendo os exatos mesmos diálogos usados no jogo foi algo lindo de se ver. É tudo o que você esperava? Ainda tô decidindo. Mas, cara, olha só essa vista. Enfim, chegando ao museu, vemos que todos os vagalumes que estariam ali esperando por eles haviam morrido. Joel, claro, tenta convencer Tess a voltar para casa. Tess recusa e Ellie percebe que na hora, Tess está infectada. Joel termina de matar o infectado que estava no chão, que acaba ativando as gavinhas e chamando uma ordem de infectados para dentro do museu. Tess, já infectada, se sacrifica para que Joel e Ellie possam fugir. Uma coisa muito interessante que vimos é que aquele beijo que o infectado deu na Tess, dá para perceber que naquele momento o infectado percebe que a Tess já está também infectada e não precisa mordê-la ou atacá-la. Apenas faz aquele negócio que sinceramente eu não sei o que é com a Tess, que eu considero que seja uma forma de acelerar a infecção na Tess de forma indolor. E a Tess acende seu fósforo e joga no chão cheio de gasolina, explodindo os infectados e também a ela mesma, fazendo assim seu sacrifício pela humanidade. O episódio termina aí, tocando ainda por cima mais uma vez uma das músicas clássicas do jogo. E é no episódio 3 o que veremos o que dizem ser um dos melhores, ou se não o melhor episódio da série. E é lá que nós vamos voltar aqui com o terceiro vídeo de análise e resumo do episódio aqui do canal. Então preparem-se e esperem até lá, que quando lançar eu vou trazer de novo a análise do episódio 3.